Olá pessoal, a gente um bate-papo, mais uma aula sobre metodologia científica, trabalhando em especial a confecção, a formatação, a idealização de um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa não é algo fácil, realmente não é algo simples, mas é algo possível, é algo que vai demandar sim um esforço, vai demandar uma atenção, uma dedicação, mas é algo que depois de pronto ele dá muito prazer em ser realizado e, sobretudo, a possibilidade de se contribuir, né, de um modo importante para o fazer científico. Então, projeto de pesquisa. Hoje é o nosso último bate-papo sobre isso, então eu decidi fazer uma revisão, um passant bem sucinto para a gente concluir, tecendo alguns comentários da parte que eu ainda não havia falado, que é a questão da metodologia, né? Não o quadro teórico, mas as formas metodológicas e, sobretudo, a questão do tempo, né? A questão de se programar para realizar essa atividade. Tá bom? Então, projeto de pesquisa. Eu quis colocar aqui uma questão relevante que dá para a gente entender, né? Monografia e TCC, trabalho de conclusão de curso. O termo monografia ele designa então um tipo especial de um trabalho científico, trabalho acadêmico, que considera-se o que? É uma abordagem a um único assunto, a uma única temática, a um único problema, com um tratamento extremamente específico. Isso é algo que vocês precisam perceber, viu pessoal? Num trabalho acadêmico, num trabalho científico, eu não pego um espaço temporal ou uma abordagem temática enorme. Quero falar sobre os 500 anos de educação no Brasil, desde quando o primeiro jesuíta pisou aqui, o padre Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, trouxeram as primeiras noções. Gente, não dá para fazer. Então você precisa sempre fazer um recorte temporal específico, pequeno, e do mesmo modo o tema, para que você possa aprofundar. O TCC, né, é parte integrante da atividade curricular, então por isso eu comentei até com alguns alunos, né, e por esses dias eu falei, gente, essa é uma das disciplinas mais relevantes, mais importantes que você tem em qualquer curso de graduação ou pós-graduação que você vai fazer, né? Porque ela vai te ajudar, vai te embasar, vai te direcionar para você poder efetivamente fazer trabalhos disciplinares e se preparar para o trabalho de conclusão de curso ou monografia. Né? O TCC, então, é essa parte integrante da atividade curricular de uma graduação, onde os alunos eles vão representar a primeira experiência, né? Vão experimentar esse primeiro momento de a realização de uma pesquisa acadêmica. Tá? O TCC tem regulamentação específica para cada instituição, para cada IES na instituição de ensino superior. A FAECAD vai ter a dela, as outras universidades e faculdades terão as próprias, sendo necessário normalmente uma defesa pública com uma banca examinadora. Tá? É tenso, não é fácil não, mas é algo que é interessante ser feito, pessoal. Há realmente um amadurecimento científico e um crescimento, tá bom? Então existem dois fatores principais, a gente vai revisar agora. Então, escolha do tema, né? Fazendo esse processo de revisão de tudo que a gente falou acerca de um projeto científico, de um projeto acadêmico, né? Dois fatores são interessantes. Fatores internos e fatores externos, tá? O que são os fatores internos para a escolha do tema da minha pesquisa? Afinidade em relação a um tema ou um alto grau de interesse pessoal.
Gente, eu tenho que falar de um tema que eu goste. Eu tenho que falar de um tema que me desperte interesse. É claro que eu não posso falar de um tema só que me desperte interesse só em mim e eu não tenho relevância nenhuma científica. Tá claro? Mas eu preciso, dentro do universo né, dos diversos portfólios acadêmicos, né, e abordagens, eu preciso olhar aquilo que mais eu tenho afinidade e facilidade para trabalhar. Então, olha que interessante, os fatores internos incluem a proximidade com o tema, o tempo disponível para a realização, né, do trabalho. Eu disponho de tempo, eu tenho uma total disponibilidade de tempo para fazer. É o limite das capacidades, né, do pesquisador em relação ao tema pretendido. Eu quero fazer um tema onde as fontes de trabalho, enfim, o material de pesquisa está lá na Antártida. É mais complicado. Não é algo que vai ser execuível de fazer, tá bom? E os fatores externos. Então, para a escolha do tema, duas questões, fatores internos e fatores externos. Fatores externos, a significação do tema escolhido, qual a importância dele. É uma novidade? Isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. Falar mais do mesmo não interessa, a não ser que você vai falar de um tema e você tem uma descoberta nova sobre aquele tema. Puxa, olha, eu consegui achar uma fonte aqui primária, eu achei um diário, sei lá, do Paulo Freire, entendeu? Que ninguém nunca tinha visto. Puxa, isso é relevante. O que Paulo Freire? Pensamentos de Paulo Freire, olha que interessante. Tá bom? Se for falar mais do mesmo, não adianta, não resolve. Tá? Então, o limite do tempo disponível para conclusão, sempre o tempo vai estar aí, e o material de consulta e dados necessários para o pesquisador, como eu tinha falado. Levantamento ou revisão bibliográfica, né, ou revisão da literatura. O levantamento da literatura específica, né, do que se fala sobre esse tema, o que é isso? É a localização e a obtenção de documentos para avaliar a disponibilidade do material que vai te subsidiar. Vou dar um bizu para vocês, pessoal. Você quer falar de um determinado tema? Faça uma busca no site do MEC sobre teses e dissertações. O MEC tem um site que disponibiliza teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre diversos temas. E a partir dali, não é que você vai plagiar, mas você vai olhar o que já se falou sobre o seu tema, sobre o tema que você quer abordar. Puxa, olha, já falaram sobre isso. Puxa, falaram sobre essa questão, mas não abordaram isso. Será que eu não poderia falar sobre isso? Né? Então, sugestões para levantamento de literatura, locais de coleta, registro de documento, organização, nível geral do tema a ser tratado, nível específico do tema a ser tratado. Estão reparando, gente, que à medida que eu seleciono o tema, a coisa ela vai afunilando, para que o meu projeto de pesquisa ele seja o mais específico possível. O problema científico, né? A gente já falou sobre isso. O problema ele vai ser a mola propulsora, ele vai ser o fio condutor desse processo, né? A partir do entendimento do que é esse problema científico, do que é essa pergunta, do que é essa questão, a gente começa a elaborar o quê? As hipóteses vêm, os objetivos para se chegar àquelas hipóteses, eles são delineados e assim vai. Então, coloquei como exemplo aqui, a educação infantil na era digital. É um tema interessante, legal. Agora, qual o problema? Qual é o problema disso? Qual é a dificuldade em burilar as informações às crianças? Por exemplo, antigamente a gente tinha uma dificuldade em conseguir as informações. Né? Antes da era Google, né? Antes da era da difusão e profusão da internet, para se fazer uma pesquisa, teria que ir na biblioteca municipal, biblioteca da cidade, e era um evento ir. Né? Quem tinha a antiga biblioteca Barça, de livros e tal,
Hoje em dia você consegue entrar em bibliotecas de universidades do mundo pela internet. Agora a questão é, qual a informação que é importante? Que é o que o mundo tem vivido aí nessa questão política, né? Nas últimas eleições, e de um modo muito claro fica isso bem palpável para a gente, essa questão das fake news. Né? O que são as fake news? É o excesso de informação. São as informações que não são relevantes. Tá? Acharam um esqueleto de um gigante lá no Oriente Médio. Aí parece na internet, aquilo é verdade? Aquilo? Vamos checar. Não, aquilo ali na verdade foi uma montagem. Então, do mesmo modo que antes eu tinha uma escassez de informação, uma dificuldade em ter essa informação no sentido de que ela era em lugares específicos, hoje eu tenho enxurradas de informações. E o que eu preciso fazer? Separar, peneirar para saber que informação que realmente ela é relevante. Tá bom? A partir daí eu tenho as hipóteses, né? A partir do problema, do problema científico, vou formular as hipóteses e os objetivos, né? Veja, que eu coloquei aqui para vocês a hipótese desse tema que eu coloquei da educação infantil na era digital. A sociedade da era digital tem mudado com uma velocidade sem precedentes, ou inimaginável, e a rapidez dessas mudanças, elas têm sido tão grandes e enormes, né, que os sistemas educacionais infantis têm tido dificuldades, tá certo? De se, como eu disse, separar e se adequar a essa nova realidade de tantas informações que são todos os dias geradas e são, enfim, veiculadas aí para a gente. Então esse é um exemplo de hipótese. Justificativa, né? Justificativa do projeto de pesquisa, como o próprio nome diz, é o que é, gente? Nada mais é do que o convencimento de que o trabalho de pesquisa ele é fundamental de ser efetivado, ele é importante. Desculpa, falando numa linguagem bem coloquial, é você vender o teu peixe. Olha, a justificativa, olha, esse projeto, essa temática é importante, não tem nada sobre isso nas literaturas específicas, literaturas acadêmicas, nos manuais de educação, não tem nada sobre isso. O tema, ele é relevante, tá certo? Eu estou justificando. Então, a justificativa, ela exalta a importância do tema a ser estudado, ou justifica a necessidade imperiosa de se levar a efeito o empreendimento dessa envergadura. Olha, não tem nada que se fale sobre essa temática, ou o contrário, se fala muito dessa temática, mas nesta determinada abordagem, ninguém nunca falou. Ok? E os objetivos, a definição dos objetivos determina então o que o pesquisador quer atingir. Os objetivos quem determina é o pesquisador, é quem realiza o projeto de pesquisa. E aí, como eu disse para vocês, o objetivo ele é sinônimo de meta, é onde eu quero chegar, tá? Eles se dividem em objetivos gerais e objetivos específicos. O geral ele vai abarcar o aspecto mais lato, né? O aspecto mais amplo do tema. E objetivos específicos eu vou exatamente nos pontos cirúrgicos para poder efetivamente trazer novas questões, trazer novas abordagens para a temática apresentada, ok? E aí já falei para vocês os verbos, né? Tem que estar no infinitivo, então verbos como esclarecer, definir, procurar, permitir, enfim, demonstrar, esclarecer. Metodologia. A metodologia é a explicação minuciosa, detalhada. Então, vou repetir o que está aqui, para isso ficar bem claro. Essa parte não é algo fácil, tá, gente? Não é fácil. Mas é algo que é fundamental. É basilar. É alicerce. Sem alicerce, uma edificação, ela cai. Ela é aquela coisa que ninguém vê. Mas se for mal feita, a casa literalmente cai. Então, a metodologia é isso. É a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata, né, de toda a ação desenvolvida.
no método, qual o caminho do trabalho de pesquisa. Vou dar um exemplo para vocês para ficar claro. Eu quero tratar, vou fugir um pouco do tema que eu coloquei como a questão da educação infantil, mas só para título de entender a questão metodológica, tá? Eu quero falar sobre a percepção educacional nos anos 80, no início dos anos 80, de 1980 a 1984. Ou 85, ok, ou 82. Sempre delimitar, gente, sempre fazer um recorte temporal, sempre fazer um recorte de tempo, senão você fica solto, perdido. Para eu fazer esse tipo de estudo, esse tipo de pesquisa, uma das ferramentas, uma das metodologias que eu posso utilizar é a chamada história oral. O que eu posso fazer? Pesquisar, fazer entrevistas com pessoas que viveram o processo da educação infantil nos anos 80. Ou, se eu quisesse ser mais rigoroso, falava-se muito da educação pública nos anos 50, anos 60. A gente ainda consegue pegar essa geração, né? É a geração que está aí com 60, 70 anos. Como é que era estudar num colégio, nos chamados liceus da vida, nos anos 50? Aí você faz, de 1950 a 55, 53. E aí como é que eu vou fazer esse estudo? Qual a metodologia que eu vou utilizar? História oral, através de entrevistas. Mas como é que eu faço essa entrevista? De qualquer modo? Não. Existe toda uma metodologia. Existe todo um arcabouço teórico, metodológico, que vai me dizer como é que eu organizo uma entrevista. Eu preciso fazer, por exemplo, um termo de consentimento esclarecido, ou seja, o entrevistado ele precisa estar ciente e assinar esse termo, porque pode ser que amanhã ou depois ele, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Não, mas olha, está aqui, você assinou. Não autorizei colocar o meu nome nesse trabalho. Não, mas você assinou aqui. Entende? Não. Então, eu quis dar esse exemplo de modo claro. Eu trabalhei com isso, com história oral, na minha tese, na minha dissertação de mestrado. Então, e foi muito útil, gente. Como foi útil? Foi muito enriquecedor. Sabe, eu lembro que tanto os entrevistados, quanto a própria banca, né, que me examinou na época do meu mestrado, que eu fiz na Fundação Getúlio Vargas, eles ficaram, puxa caramba, muito enriquecedor, Misael. Foi bem interessante. Foi um tipo de metodologia que eu decidi usar, ok? Cronograma, gente, que foi algo que eu não tinha falado ainda. É a questão do tempo. O brasileiro, ele tem uma tendência de procrastinação. Nós procrastinamos tudo. É impressionante. O que é procrastinar? Se empurrar para frente, algo que tinha que ser feito hoje. E aí daqui a pouco venceu o prazo, é o desespero, e vai fazendo no desespero. Então assim, o cronograma ele serve o quê? Para te ajudar a previr as coisas, né? A prevenir as coisas. É uma previsão de tempo mesmo. Quanto tempo eu vou gastar com isso? Puxa, isso aqui vai demorar a fazer, hein? Então eu tenho que... você se organizar para que você consiga fazer o trabalho, o projeto de pesquisa, desenvolver o teu TCC, desenvolver a tua monografia dentro do tempo que você tem. E só sentando, elaborando um cronograma, é que você vai ter essa definição muito clara. É importantíssimo, viu, gente? Então, um exemplo aqui que eu coloquei, os períodos, né, podem ser divididos em dias, semanas, quinzenas, meses, você que decide, né? O que fica melhor a você. Estes serão determinados a partir de critérios de tempo adotados por cada pesquisador. Então está aqui atividades e períodos, a coleta de dados. Então está aqui a coleta de dados, atividades e depois o levantamento das fontes, a abordagem, né, montagem do projeto, escrita, a coleta de dados. Você vai colocar aqui o que você acha que é relevante
E quanto tempo? Isso aqui eu vou demorar uma semana. Opa, tiquei o evento, ó gente, já consegui fazer. Puxa, atrasei. Vou ter que, eu coloco aqui em vermelho, eu tenho que dar mais um tempinho para isso. Isso aqui eu imaginei que ia ser mais rápido e não foi. Tá bom? Esse item, né, os anexos agora, então ficou clara a questão do cronograma, é você evitar a procrastinação, evitar o desespero de fazer em cima do laço as coisas. O anexo, o que é o anexo? É algo que você pode colocar para adicionar uma informação, tá? Uma coisa que é interessante, as pessoas que escrevem, elas precisam entender que o leitor não é obrigado a saber tudo do que eu sei. Então, eu preciso ser o mais didático, pedagógico possível na minha escrita. Então, se eu colocar um anexo de informações, vai ajudar a que o texto fique mais claro, puxa, ganhei ponto. É isso aí. A ideia é que o texto fique mais claro possível. Não é obrigatório, mas é interessante ter. Bem, as referências dos documentos, né, para a elaboração do projeto é um item obrigatório. É ali que você vai dizer o que você usou, né, quais foram, se você usou jornais antigos, quais os livros que você usou, quais foram os artigos científicos apresentados aí em congressos que você utilizou. Tudo isso tem que estar nas referências, né? O glossário nada mais é do que gente. O glossário você pode colocar dentro de como é que eu vou explicar para vocês? Eu tenho muitas abreviaturas, né? A LDO, Lei, o LDE, Lei de Diretriz de Educação, ou CNE, Conselho Nacional de Educação. Nem todo mundo é obrigado a saber de detalhes, né? O que significa. Então, no glossário você vai colocando ali coisas que são comuns, atinentes à tua pesquisa e que provavelmente o leitor não possa não saber, tá bom? Deixa eu dar um exemplo assim. Eu fiz um trabalho que envolveu história militar brasileira. E na minha banca eu tinha professores historiadores da UFRJ, da UERJ, da UF, que não sabem detalhes das Forças Armadas. Sabem mais ou menos do tenente, mas qual a diferença do tenente para o major, para o capitão, para o coronel? Então o que eu fiz? Duas coisas. Voltando aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um anexo para eles com as patentes e as divisas, né, para explicar como é que funcionava isso. E no glossário eu coloquei o que no glossário? Eu coloquei temas, né, abreviaturas militares, que para os militares são muito comuns, mas para quem não conhece, né, ia ficar viajando na maionese, ia ficar perdido. E aí ficou muito claro para eles, tá bom? São coisas que você acrescenta, ok? Não é obrigatório. Então, o esquema do trabalho, né? Concluído o projeto, o pesquisador vai elaborar um esquema do trabalho, que é uma espécie de esboço, é um esboço daquilo que se pretende inserir no relatório final. É importante você sempre fazer um esboço. E outra coisa, deixa eu ensinar a vocês. Tive um professor chamado Ciro Flammarion, historiador da UFRJ, saudoso professor Ciro Flammarion. Ele disse uma coisa muito interessante. Sentou para escrever? Senta para escrever, gente. Vai ter dias que vai sair muita coisa, vai ter dia que não vai sair nada. Você escreveu. Pronto, escreveu tudo que você tinha que escrever, um capítulo, sei lá, que tenha 15 páginas. Ok, escrevi. Guarda isso, você vai ler isso depois de 2 dias, 3 dias. Por isso que é importante ter o tempo. Porque se você for ler na hora, você não vai perceber os erros que há ali, erros de sentido, erros gramaticais, erros de português, palavras repetidas, erros de digitação. É impressionante, pessoal. Passa, você não vê. Depois de 3 dias, tua cabeça foi daquele processo ali, quando você pega para ler, você tem uma outra leitura. Por isso que é interessante o esboço. Porque aí você vai, puxa caramba, olha, faltou colocar isso aqui.
Ah, interessante, ó, vou acrescentar. Ih, esse negócio aqui não ficou muito legal não. Ok? Então, coloquei aqui um exemplo só para a gente ter uma ideia. Título: Educação Infantil na Era Digital, que eu tinha falado. Aí eu faço uma introdução. Detalhe: a introdução é a última coisa que se faz. A introdução é a última coisa que se faz num TCC, num trabalho de pesquisa, num artigo. Por quê? Porque eu escrevi tudo. Eu já sei que tem o que foi escrito. Então, a introdução ela vai me conduzir em rápidas palavras o que o leitor vai ler, o que aguarda o leitor, né? Ao ele se debruçar sobre uma tese, sobre uma dissertação, sobre um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Ah, legal, esse tema aqui está falando sobre isso, poxa, bacana. Então, a introdução é a última coisa que se faz. Aí eu coloquei aqui um histórico da mudança, né? Da mudança, no 2 aqui, da mudança da sociedade pós-moderna, né, do passado. E aí coloquei 3, o poder da mídia, né? A mídia tem um poder enorme, a gente tem percebido muito isso hoje em dia, sobretudo com o desenvolvimento da internet e das redes sociais. Antes, você percebe que as informações elas estavam efetivamente nas mãos de pequenos grupos. Hoje em dia, você pega um celular, você pega um tablet, esse aqui que está na minha mão aqui, ó, você pega um tabletzinho desse aqui, você filma, você faz, você manda, daqui a pouco tá todo mundo vendo, tá? Então, a alteração cultural da sociedade, são exemplos aqui, tá, gente? A percepção infantil da nova realidade cultural. O que as crianças de hoje elas pensam? O que elas querem ser, por exemplo? Né? Os sociólogos eles têm trabalhado que as gerações antigamente, na época dos anos 50, era em torno aí de 40, 30 anos. Depois essa coisa foi diminuindo, diminuindo. Hoje, a diferença de uma geração para outra é 5 anos. São de 5 anos. Então, para você ver como essa questão cultural tem mudado radicalmente a percepção das pessoas. Então, dentro desse histórico, dessa percepção do poder midiático, como é que se insere o processo da educação? Não, pode ser um outro capítulo, pode ser um capítulo, uma outra temática dentro desse projeto, dentro desse TCC. Um capítulo abordando possíveis soluções, isso é sempre importante. Não adianta você colocar os problemas, você precisa colocar as soluções e, por fim, as considerações finais. Tá bom? Tá aqui. Então, resumindo, pessoal, um projeto de pesquisa então deveria ter as seguintes características: introdução é algo obrigatório, levantamento da literatura é obrigatório, e aí levantamento da literatura é importante. Eu posso pegar os livros clássicos que falam sobre o tema, livro que foi escrito em 1950, bacana, tem várias edições e tal, mas eu também preciso colocar coisas atuais. Não adianta eu trabalhar só com os autores clássicos, tá? Mas o que hoje a literatura da educação fala sobre determinado tema? Qual foi? Olha, tem uma tese de doutorado defendida na UERJ o ano passado que tem uma outra abordagem. Coloca lá. O problema científico, obrigatório, as hipóteses, os objetivos, a justificativa, tudo isso é obrigatório, pessoal. Metodologia obrigatório, cronograma, se achar necessário, de novo, aí não é obrigatório. É interessante para você se organizar. Os recursos, né? Se achar necessário, o que você vai usar. Anexos também não é obrigatório. E glossário também não é obrigatório. As referências, obrigatórias, já falei sobre isso. Então, observações do documento final. Ele tem capa, ou falsa folha de rosto, que a gente chama, né? É obrigatória a capa. Folha de rosto, obrigatório. Sumário, obrigatório. O que é o sumário, né? Você vai colocar os itens lá. Introdução, ponto 1, 2, capítulo tal. E você vai colocando os temas, os itens, né, que estão dentro daquele trabalho. O sumário, né, o texto do projeto, baseado nas características anunciadas que a gente já falou, obrigatório. As referências, obrigatório. E a contracapa, na verdade, no final, se achar interessante, tá bom? Gente, eu utilizei o livro do Antônio Severino, Metodologia de Trabalho Científico, é um livro muito bom. Também usei a Maria Tereza.
que fala sobre estruturação da apresentação de trabalhos, e o Servo, Armando Luiz Servo, também, que fala sobre metodologia científica. Tá vendo como é que a gente coloca? Olha lá, o sobrenome, o nome do trabalho em negrito ou em itálico, tem que estar sempre destacado, a edição, o local, a editora e o ano, tá bom? Então, assim, pessoal, eu sei que é muita informação, mas é algo plausível, é algo que precisa ser burilado por vocês, é algo que precisa ser trabalhado por vocês, para que quando vocês forem fazer o trabalho de conclusão de curso de vocês, toda essa questão metodológica, toda essa questão estrutural já esteja sedimentado dentro de vocês, e aí a etapa seja só pautada na escrita, tá bom? Um grande abraço, professor Dr. Misael Amaral, para vocês aqui, aula de metodologia científica. Um grande abraço para vocês.